Muito bom dia, ótimo domingo a todos. Estamos iniciando os tops do agro e hoje com a grata visita do Lídio Galete, um baluarte dracenense, a esposa da Dona Ivani Galete. Eles vêm para falar um pouquinho sobre a Semana Internacional da Água. Nós comemoramos no último dia 22, quarta-feira, dia 22 de março, o Dia Mundial da Água. E nada mais importante do que a gente falar um pouquinho de uma mina importante que nós temos da nossa região, que é a água mineral Quatro Fontes, que atende toda a região oeste do estado de São Paulo e tem feito aí, trazido divisas para a nossa região, também para a Dracena, para Santa Mercedes, sem dúvida nenhuma, uma conquista importante. Vamos começar com a Dona Ivani. Muito bom dia. Bom dia. Fala pertinho do microfone, Bom Dona dia. Ivani. Muito bom dia. Dona Ivani, fala um pouquinho para a gente de como surgiu a ideia de se chegar aí à água Quatro Fontes. Bem, eu e Lídio, nós estávamos nos aposentando. O Lídio trabalhou numa empresa de Dracena por 35 anos e eu trabalhei na educação também por mais de 30 anos. E nós achávamos que não era hora de parar ainda. Então resolvemos empreender e escolhemos uma área que cuida, que é muito importante para os cuidados que a pessoa precisa ter com sua saúde. E enveredamos, então, para o ramo de água mineral. E aí, Lídio, muito bom dia. Bom dia. Teve a ideia? A ideia surgiu porque a aposentadoria me levou a isso. Tivemos que procurar alguma coisa para dar continuidade nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa existência. Aí surgiu a ideia de fundarmos a mineradora. E ela nasceu através de uma parceria e a dificuldade que nós encontramos na época foi a tomada do início. É muita burocracia, é muita documentação. Depois de tudo pronto, tudo em ordem, aí vem o problema. Como colocar água no mercado? Aí surgiu, você tem que fazer uma marca, fazer um nome, pesquisar mercado, atender a abranger toda a região nossa, que é a Noroeste, Paulista e Sorocabana. Teria que chegar a esse objetivo, tá ok? No início, ela falou de adquiriu a área. Vocês, quando adquiriram a área, já tinha esse propósito e nessa área existia já essa fonte? Já, a fonte já existia, mas simplesmente é a fonte. A parte legal dela, a estrutura para exploração e comércio, não tinha. E é uma área muito difícil, porque envolve muitas empresas do ramo de ambiental, saúde, que é Anvisa, o CETESB e outros órgãos, todos que exigem muita demora para poder legalizar. A burocracia ela não é fácil, né, para poder... hoje até mesmo se tratando de meio ambiente, né? Se tratando de uma fonte. Dona Ivani quer falar um pouquinho para a gente? Aí vocês adquiriram essa área, tinha a fonte lá, o proprietário anterior não explorava a questão da água e vocês chegaram com essa ideia de tirar dali a água para poder engarrafar e tudo. O Lídio falou sobre a questão burocrática. E aí, como é que foi botar a mão na massa e colocar aí para andar? Bem, na verdade, o projeto é um projeto que antecede a nossa chegada. Certo. As donas da área, o pai delas já tinha a intenção de engarrafar a água mineral. E então nós fizemos uma parceria. Nessa parceria, elas entraram com a fonte e nós entramos com os empreendimentos para fazer a industrialização da água. E depois, né, a gente foi comprando maquinário, o Lídio foi cuidando dos aspectos burocráticos e conseguimos, em 2014, né, nós conseguimos colocar a empresa em condições de funcionamento. Já começar a engarrafar e colocar no mercado. No primeiro mês de engarrafamento, engarrafamos 400 galões de água. E assim, uma conquista, né? Opa, já começou. E aí começou o engarrafamento, veio a equipe de funcionários.
Nesse ramo aí, na extração da água para engarrafamento e até colocar ela para distribuição no mercado, ocupa muita mão de obra? Nós temos hoje uma equipe de 15 pessoas, né, que trabalham conosco. E precisa muito cuidado, porque você pode ter uma água na fonte de excelente qualidade, mas se os cuidados no invase, se a gente não tiver boas práticas de fabricação, se nós não tivermos um treinamento do pessoal que vai ser nosso colaborador, nós podemos transformar o produto num produto que, embora tenha boa qualidade na nascente, seja um produto que não atenda às necessidades do consumidor. Então, um dos trabalhos que nós temos feito é de treinar e capacitar o pessoal que trabalha com a gente. Olívia, então aí 400 galões iniciais, já engarrafado, né? Tudo aprovado, bonitinho. E aí vamos para o mercado. Como é que foi apresentar aí essa nova marca? O primeiro mês foi um susto, porque a gente esperava que a gente conseguiria no mínimo uns 5 mil galões naquele lançamento. Mas infelizmente era novo, ninguém conhecia, ninguém sabia. Então começamos a trabalhar sobre isso aí. E fomos progredindo. Então, ano a ano, nós fomos levando. E hoje nós estamos num patamar em torno de 60 mil galões mês. Por mês. São engarrafados lá e distribuídos. Engarrafados e distribuídos. E quem foi seu primeiro cliente quando você foi para o mercado? Meu primeiro cliente foi um cidadão de Flórida Paulista. Flórida. Ele já faleceu, o seu Jordão. Ele já está em outro plano. Ele foi o primeiro cliente número 1 que chegou lá. E foi buscar água. Foi buscar água e tal. E vocês chegaram a colocar vendedor no começo ou foi você mesmo que vocês que Não, começaram? foi por visita nossa mesmo, né? Nós visitamos os revendedores, distribuidores de água da região e fomos propor eles passassem a adquirir a nossa água. Embora não tinha marca ainda, não tinha nome, mas devagarinho a gente foi colocando um pouquinho aqui, um pouquinho no outro lá, e assim foi surgindo o crescimento na área comercial. A gente viu que até o Jorge e o Kleber foram lá acompanhar, vocês receberam a visita lá de um pessoal da escola que foi visitar a fonte, né? E vocês mostraram lá como é que funciona o sistema. Nós vamos mostrar um pouquinho aí, Gustavo. Coloca aí, se vocês quiserem ir comentando do que está acontecendo lá, que está sem áudio ali, tá bom? A senhora quer ir falando? Essa visita das crianças, ela é parte de um projeto pedagógico que a empresa tem. Então, com os alunos do ensino médio, nós fazemos visitas e explicamos para eles as necessidades da preservação da área, porque a fonte está localizada numa área de preservação ambiental, é muito importante frisar isso. E nós fazemos, assim, algumas orientações técnicas com a pretensão até de encaminhar esses alunos para a área da produção de água mineral. E as crianças, nós recebemos e mostramos o processo, mostramos a fonte, mostramos a área de preservação ambiental. Então, essa atividade que foi feita no Dia Mundial da Água é uma atividade que atende ao nosso projeto pedagógico da mineradora. E aí está sendo mostrado todos... Então, ele consegue voltar ou não? Pode voltar, Gustavo, isso. Então, a fonte, ela é uma fonte natural, tá? É uma surgência, e a produção dessa fonte fica em torno de 100 mil litros de água por hora. Certo. E ela é toda protegida, a gente nem entra na fonte para não ter perigo de contaminar, e cada vez que alguém tem acesso à fonte precisa higienizar para evitar qualquer tipo de contaminação. Então, nessa imagem, nós vemos, à esquerda, nós vemos a surgência mesmo, onde a água brota, né, do aquífero. E brota naturalmente. E na imagem da direita, se você puder voltar um pouquinho, na imagem da esquerda, ela já passa por um processo de filtragem, onde as partículas sólidas que estão suspensas são retidas, e daí, por essa canalização
de aço inox, ela é levada para os reservatórios. Toda vez que nós usamos a fonte para encher o reservatório, anteriormente nós fazemos uma análise físico-química para verificar se realmente a água está em condições de ser envasada. Quando ela chega nos reservatórios, também nós fazemos uma outra análise e diariamente nós fazemos a análise da água que está no garrafão. Nós retemos uma amostra, né? E no outro garrafão nós fazemos análise verificando se não há existência de 7 bactérias. E só depois de todo esse processo de análise da água é que nós procedemos o engarrafamento. Essa onde está aí, onde a água está brotando aí, então é a mina, aí é a fonte. Isso, Água, aquela caixa da direita é onde há a surgência, porque ali nós temos um lençol, o aquífero, né? Tem uma fenda na rocha e a água então sai naturalmente. Ela não é extraída através de um poço. Ela brota mesmo, a expressão é essa, né? Ela brota, é uma surgência. Sim. Dali ela vem para essa outra caixa, o que nós usamos vai para o reservatório e a partir da hora que nós enchemos o reservatório, a água volta a fluir para o rio. Aí é aquele que está saindo lá embaixo. Aqueles canos que, se você tiver a imagem aí, a gente pode até mostrar. Isso, aí. então essa é a vazão da mina e é a água que sai dessas caixas depois que nós captamos o que nós precisamos para o invase. Aí vai para a água corrente. Aí ela vai para um riachozinho que passa na frente da mineradora, dali ela vai para o Ribeirão, para uma reca, e uma reca vai desaguar no Rio Panorama. Rio Paraná. E aí tem até a área de preservação ali, área verde. Essa área todinha é uma área de preservação ambiental. Então essa água aí, depois que ela sai lá da fonte, que ela sai da mina, da surgência, ela passa pelo processo e aí a água volta novamente para o córrego. Na verdade, ela não volta, ela está saindo. Então é uma nascente. Lá nós temos a nascente. Isso. Então ela está saindo. Sim. Nós captamos, obtemos a parte da água que nós vamos usar, enchemos os reservatórios e aí soltamos a água novamente. Então ela continua fluindo. Então isso aí, ela vai fluir dia e noite na média de 100 mil litros de água por hora. E aí ela mantém o processo da natureza. Sim. Muito e bacana. um outro aspecto importante também é que a água que nós usamos, toda a água que nós usamos na fábrica para higienização dos garrafões, é água mineral. E essa água, depois de usada, ela é tratada e ela volta também para o rio. Ela passa por um processo de tratamento e volta para o rio. Aqueles reservatórios que estão do lado... Isso, são aqueles reservatórios que a gente pode ver ali, são 2 reservatórios de 50 mil litros cada um. Tá. Então, são os reservatórios onde a gente armazena a água, faz a análise dessa água e depois de constatar que ela está em condições ideais, nós procedemos ao invase. Aí ela é envasada para colocar no mercado. Isso. E aí a fábrica, ela fica à distância da rodovia, ela é no município de Santa Mercedes. Santa Mercedes. E ela fica distante aí da rodovia quantos? 700 metros aproximadamente. Então, na região, é a única mineradora que está muito próxima da rodovia. Outras mineradoras demandam assim 20, 30 quilômetros normalmente de terra, né, para chegar até a rodovia. Então, mesmo que chova, nós não temos problemas com o carregamento. Como é que foi receber as crianças lá? Foi lindo. Foi assim, foi muito interessante, porque até para as professoras foi muito interessante, porque as pessoas não têm assim uma ideia exata do que seja um processo de envasamento, né? Aí a câmera,
o local onde nós fazemos a cabine de invase. Então, essa cabine de invase, ela é dotada de pressão, de um tipo de pressão que não permite a entrada do ar da fábrica para dentro da sala de invase. Então, a água vem da fonte para o reservatório completamente num processo vedado e entra na cabine de invase também, sai com o garrafão já fechado da cabine de invase e ela só vai entrar em contato, só é feito manualmente a colocação do lacre. Aí é blindado. E é tudo blindado, é. Então, esse rapaz que trabalha nesse processo, nessa parte do processo, ele passa por duas câmaras de desinfecção, né? Para não ter perigo de levar bactéria nenhuma para dentro da sala de invase. Então tá aí, olha, mostrando como é que é feito, ali os galões estão sendo colocados. Aí é uma lavadora. Essa lavadora é automática, Sim. ela comporta 60 galões de cada vez e ela tem 5 estágios de lavagem do garrafão. Um primeiro com água somente, água mineral, depois nós usamos água ozonizada, nós não usamos produto químico, nós trabalhamos com ozônio porque o ozônio ele demanda um tempo menor na higienização e ele não deixa resíduo. Então, e depois ela passa por mais duas lavagens com água mineral. E também essa água mineral toda analisada. Fazemos também análise dos garrafões para saber se realmente eles estão em condições de serem envasados. E são envasados lá em que galões? Isso daí nós temos 2 processos, né? Nós temos as embalagens que elas são retornáveis e nós temos a linha que é a linha descartável. Então, esse galão retornável é aquele galão que é de propriedade do distribuidor. Então, ele chega na mineradora com os galões, tem uma equipe que faz uma análise visual e olfativa, então eles olham o garrafão para ver se não tem nenhum objeto estranho dentro dele e cheiram para ver se não foi colocado nenhum produto estranho, porque às vezes as pessoas de um modo assim inadequado colocam água com sabão dentro do garrafão. Nós já encontramos, por exemplo, resíduo de gasolina, que às vezes a pessoa vai buscar a gasolina e põe no garrafão. Então, esses galões são todos descartados. Quando eles tiverem qualquer anormalidade, eles são descartados. Qual é a validade de um galão desse? 3 anos. 3 anos? Eu até hoje... Pode voltar para cá, viu, Gustavo? Até hoje a gente estava aqui no noticiário. Na Itália, um padre foi batizar uma criança. E o coroinha pegou de forma errada, achando que era água benta, e pegou um produto corrosivo. Ácido. E colocou lá na bacia. Por pouco o padre queimou as mãos, por pouco ele não queima as mãos da criança. Então, essa questão que a senhora está falando de que o processo do recebimento dos galões são feitos rigorosamente, porque as pessoas podem colocar outro produto lá dentro, como a senhora disse. É interessante que, embora a tecnologia tenha avançado muito, né, pelo menos que a gente tenha conhecimento, até agora não se chegou a um processo que possa eliminar a participação do funcionário olhando e cheirando o garrafão. Porque isso tem realmente que ser feito pelo funcionário. Não existe ainda máquina para fazer isso, né? Não existe uma tecnologia que possa chegar a isso, exatamente, né? A água é um bem tão precioso, né? Nesse momento que nós estamos vivendo aí, vivemos ontem, na quarta-feira, o Dia Internacional da Água. Estamos vivendo. É importante a pessoa ter consciência do cuidado com a água, né? O que é muito importante frisar assim, no Dia da Água, né, é o seguinte, é que a quantidade de água que existe no planeta Terra é sempre a mesma. Então, a água não aumenta, ela passa por um processo ela se vaporiza, se liquidifica, se solidifica, mas a quantidade de água é sempre a mesma. E se nós não cuidarmos,
da contaminação, para não cuidarmos para que não haja contaminação, nós vamos acabar perdendo a quantidade de água potável, né? E aumenta-se o número de pessoas e você diminui a quantidade de água que tem potabilidade, então nós vamos entrar numa situação muito delicada, né? É uma questão muito importante que a pessoa tenha consciência, né? E a gente vive num aquífero muito grande, né? Sim. É o aquífero Guarani que ele pega assim uma parte do estado de São Paulo e ele pega uma grande parte do Brasil, né? Mas e uma outra coisa que também é importante para a qualidade da água é o local onde a fonte está localizada, porque se no entorno você tiver alguma coisa que possa vir a contaminar a água, então lá no aquífero ela tem potabilidade, mas quando ela aflora, ela pode perder a potabilidade em função do caminho que ela percorre e do que ela pode encontrar nesse caminho, né? Até o sanitário, né? Isso, despejos, até o próprio agricultor aí, ou vizinhos da propriedade, ele não faz o descarte correto dos galões de insumos, né? Sim, E aí acaba contaminando. Antigamente, eu não sei se vocês lembram, nós tínhamos aqui, e fornecia aqui para a região, uma água mineral, que eu não sei se era bem de Irapuru ou Pacaembu, e a água ela vinha naqueles garrafões de 5 litros, tipo do vinho, né? De vidro. Vocês lembram dessa época? Sim, foi usar, por muito tempo. Por um bom tempo, né? Aquelas águas, por exemplo, de Minas Gerais, aquelas águas tradicionais de Minas Gerais, elas envasavam em garrafões de vidro. Era de vidro, hoje não tem mais, né? Só em casos especiais, né? Mas, Lídio, fala um pouquinho pra gente da importância da água. A importância da água. A água é vida. Você sabe que a vida nós temos que preservá-la de qualquer forma. Se você quiser viver bem, ser salutar, tome água todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, em torno de 2 litros de água por dia. Que você vê que a tua saúde vai modificar, vai melhorar sensivelmente. Então, muito bom. A água é isso que nós precisamos, é o bem precioso. Nós devemos cuidar com todo carinho. Muito legal. E aí agora, hoje estamos aí vivendo o ano de 2023, como é que vocês hoje, colhendo os frutos que vocês plantaram lá atrás, né? Você saindo aí de uma empresa para ser empresário nesse ramo e a senhora saindo da educação, né? Para ir aí iniciar um projeto como esse, um projeto da vida, né? Que vocês estão trabalhando para garantir a saúde da população em que vocês alcançam aí através da Água Quatro Fontes. Como é que é ver hoje os frutos aí e ver esse projeto que vocês mostraram aqui, recebendo a visitação das crianças? É uma situação sensivelmente famosa, porque juntou eu na área da administração, finanças, contábeis, fiscais, administrativos, e a dona Ivani vem da área de educação. Então, juntou-se 2 pessoas com capacidade para trabalhar. E nós colocamos em prática esse nosso conhecimento. Nós evoluímos no processo e hoje nós estamos, graças a Deus, no mercado, tranquilamente, desenvolvendo novas atividades. E é uma água da região, né? Uma água que é aqui de Santa Mercedes, essa fonte, né? E atende toda a nossa região. Todas as cidades hoje têm a água com a marca Quatro Fontes. Já alcançou o mercado como queria ou pretende ir mais longe? Não, alcançamos o mercado relativamente, porque a ambição do homem sempre é crescer e aumentar mais. Mas aí nós dependemos de capacidade produtiva, de mercado, e existe uma série de coisas que você tem que cuidar para chegar lá. Mas nós vamos chegar lá, sim. Hoje nós atendemos toda a região da Noroeste, Paulista e Sorocabana. Então nós temos uma clientela bem avançada, temos a marca já colocada no mercado, hoje ela é procurada pelo usuário, pelo consumidor final, e nós estamos aí atendendo a população, vendendo um bem precioso. E a logística hoje para entregar água, como é que vocês, feito por vocês ou é terceirizado? Não, a logística é feita pelo distribuidor.
o revendedor de água da cidade. De vocês para chegar até o revendedor. A logística é de vocês? Então, exatamente, é eles que vão buscar. Ah, tá. Mas nós entregamos Nós temos também uma linha de veículo também que faz a entrega, Sim. em alguns casos. Mas a maioria que vem de longe vem com caminhões com 800, 1.000, 1.200 galões. Que já vem buscar. Já vem com os galões vazios, você faz a análise e inspeção dos galões e depois vai para a linha de invase. E ele espera o carregamento dele mesmo. Ele vem com os galões vazios e volta com os galões cheios. Então é movimento o dia todo lá O dia todo. na empresa. A senhora, dona Emanuela, a senhora é de que área na educação? Eu tenho uma história longa na educação. Eu comecei como professora substituta, depois eu fiz faculdade de matemática, lecionei matemática por muitos anos, fiz concurso para diretora de escola, fui diretora de escola e me aposentei no Estado como supervisora de ensino. Depois de aposentada, eu fui fazer mestrado em Educação Matemática na Unesp de Rio Claro, que era, na época, o 5º melhor instituto de Educação Matemática do mundo. E ali eu viajava 1.100 quilômetros todas as semanas, sozinha, para fazer mestrado. Paralelamente a isso, eu sempre trabalhei, desde que me formei, sempre lecionei na Faculdade de Filosofia, Ministro Tarso Dutra da época. Hoje, a fundação, a faculdade que tem até um curso de medicina que cresceu e brilhantemente tem colaborado para a educação de toda a nossa região. Ali também desempenhei várias funções. Fui professora, fui coordenadora de curso, fui coordenadora da pós-graduação. Depois que o curso de matemática não tinha mais procura, eu fui convidada pelo dono da Uniesp para ser a diretora pedagógica do curso de Engenharia Civil e Engenharia de Produção, que é um novo desafio, né? Porque era uma área diferente da minha, mas nós estamos lá fazendo um trabalho bom. O curso vem ganhando nome, vem ganhando alunos, né? E eu vou fazer 79 anos agora no final de março. E o seu Lídio vai fazer em 2023 82 anos. Mas a gente ainda tem projetos, né? O nosso projeto é ampliar a nossa produção. Nós temos uma meta um pouquinho maior do que os 60 mil galões de água por mês. A gente tem uma meta, né? E a gente tem, assim, uma grande gratificação porque nós fazemos um produto que nós temos certeza que é seguro para aquele bebezinho recém-nascido, prematuro, para aquele idoso adoentado, que ele pode tomar a nossa água porque a gente tem certeza, e essa certeza vem das análises que a gente faz e do processo de produção que a gente usa, que essa água é uma água segura para a saúde das pessoas que tomam. Isso nos deixa muito felizes, muito gratificados. Muito legal. Assim, receber vocês aqui é um prazer imenso. Ô Lídio, como é que foi para você sair naquilo que você estava antes? Você trabalhava numa empresa metalúrgica e madeireira. E ir aí trabalhar com a água, né? Produzir aí a água mineral. Como é que foi essa mudança? Para você, no começo, foi sentido assim como radical ou foi uma transição tranquila? Não, foi uma transição não muito tranquila, porque eu ia pegar um campo que eu não tinha conhecimento de nada, mas eu conhecia a administração, conhecia o processo burocrático, conhecia todo esse detalhe. Isso facilitou muito. Então, aí na época eu pensei, o que eu vou fazer? Eu quero criar uma empresa que faça bem para o ser humano, que é a água mineral. E aí nasceu a ideia e comecei a trabalhar. Então eu tive um processo de transição assim, mais ou menos, o primeiro ano foi um pouco de dificuldade, no segundo ano já engrenou e
depois andou normalmente. Mas são coisas que a gente deve encarar diferente como uma nova atividade que você está implorando. Depende de cada um, certo? O êxito. Se você pegar firme e dar conta de pesquisar, trabalhar, estudar e acompanhar, você obtém bom resultado. E assim nasceu. Muito legal. Tem alguém da família que, além de vocês dois, que está na empresa? Nós temos um filho que hoje trabalha com a gente e que já está assim, se inteirando. Ele é engenheiro civil e tem uma boa formação, é formado em uma boa universidade e ele está nos assessorando, né? Porque nós já precisamos também tirar um pouquinho o pé do acelerador, né? Nós temos que já reservar um tempo para descansar. Né? Muito legal, olha, é um prazer receber vocês dois aqui, né? Jovens, tão jovens para vocês verem aí, né? A dona Ivani e o Lídio, família Galete, eles nesse projeto importante que é a vida, né? A água, com essa marca que hoje é uma marca da região, que é a água mineral Quatro Fontes. Eu até vi lá na fonte, lá onde está escrito Fonte Monjolo. Sim. É o nome da fonte. A fonte, ela... Você consegue colocar, Gustavo, aí? A fonte, ela tem uma identidade, né? E é interessante também que a água também tem uma identidade. Então, se o senhor chegar lá com uma água para a gente, e nós fizermos uma análise dessa água, nós podemos verificar se a água é proveniente da nossa fonte ou não. E os órgãos oficiais, né? O antigo DNPM e agora a atual ANM, ela exige que haja uma identificação em todas as embalagens da fonte onde a água é obtida, né? Certo. Tem um local na entrada na porta, que é uma placa que tem na porta. Tem um local que tem aí onde mostra. Tá aí, lá. Sim, essa é a denominação da fonte. é a fonte Monjolo. É aí dentro que fica ali. Isso. Tá vendo como é aí que é o coração da fonte, Coração. né? O coração da empresa, né? E a água é com abundância sempre? São 100 mil litros de água por hora. Por hora. Tem alguma época do ano que dá uma diminuída? Ela tem, como o lençol, como o aquífero é muito profundo, ela sofre poucas variações. Então, em épocas assim de muita seca, elas variam, a produção varia de 5%, né, de 5% a 6% só. Nós nunca tivemos assim nenhuma grande oscilação, né? Muito bem, dona Ivani, muito obrigado pela presença, de ter aí atendido o nosso convite nesse domingo, participar do nosso Os Tops do Agro. Nós é que agradecemos, nós ficamos muito felizes por estarmos aqui e principalmente por podermos divulgar, né, o produto que nós fazemos, né, e por estar na companhia de vocês também. Lídio, muito obrigado. Faltou alguma coisa para ser colocada? Não. Está tudo correto, perfeito e sem problema nenhum. Ficamos felizes em estarmos aqui hoje presentes e participarmos os top do agronegócio, né? Os top do agronegócio. É isso aqui na nossa TV Top Oeste Paulista. Vocês sempre serão bem-vindos. Quando tiver algo para estar divulgando ou alguma informação nova, né? Como está crescendo aí essa questão de fornecimento, nós estamos aqui com as portas abertas. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, um bom dia. Então tá aí, os tops do agro conosco hoje, a dona Ivani e o Lídio Galete, trazendo informações importantes na Semana da Água. Domingo que vem tem mais.